Prontinho. Eu quero que vocês imaginem que toda vez que a Mary Kay lançar um desafio, lançar um programa, lançar qualquer coisa, imagina que isso está aí na mesa, do teu lado, pronto para você pegar. Então, eu quero que vocês acordem todo dia pensando, gente, a Mary Kay me deu um relógio, eu só preciso ir buscar. Por quê? Porque todo mundo pode ganhar todos esses presentes que a Mary Kay disponibiliza. Tipo, conquista trimestral. Todo mundo pode ganhar a conquista trimestral. Cortes, todo mundo pode ganhar as cortes. Relógio, todo mundo pode ganhar um relógio. Então, o presente está na mesa. A gente só precisa buscar ele para a gente. E aí, o que é essa questão Ai, gente, fiz um barulho aqui. O que é essa... Por que a Mary Kay está trabalhando com essa questão do relógio? Peraí, que meu coisa apareceu. Por que a Mary Kay está trabalhando essa questão do relógio? A Mary Kay fez uma pesquisa de mercado e viu, primeiro, que tem muito potencial de crescimento no país inteiro. Teve um treinamento que eu conversei com vocês, mostrando um pouquinho de algumas cidades, né? A quantidade de consultoras que tem a cada 1.000, né, potenciais clientes. Eles levantaram a mulheres acima de 18 anos nas cidades e viu que a grande maioria das cidades tem muito pouca consultora. Tem lugar que tem, tipo assim, 2 consultoras para cada 1.000 pessoas. E a média que a Mary Kay fala é que você, para atender bem, você pode ter até uma a cada 100, uma consultora a cada 100 clientes. Então, né, a gente tem um potencial de crescimento gigantesco e agora, pelo estudo de mercado que eles têm feito, a gente vai ter esse crescimento agora. Por quê? Com o avanço da vacinação, o controle melhor da pandemia, as pessoas estão voltando mais para a rua, tem muita empresa que estava todo mundo no teletrabalho, aí foi voltando aos poucos, agora está voltando quase que todo mundo, muita atividade tem retomado, e eles falam que a gente está com uma demanda reprimida. Como assim uma demanda reprimida? As pessoas estão querendo comprar, estão querendo se encontrar, estão querendo fazer essas trocas e a hora vai ser agora. Tradicionalmente, a gente já tem no mês de outubro, novembro e dezembro uma crescente nas vendas. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Todos vocês que estão aqui já têm um pouquinho mais de tempo de Mary Kay. No mês de dezembro, é um mês incrível. Para comer de conversa base, eu acho que todo mundo compra base no mês de dezembro. Eu não sei se elas perdem em novembro, ou se é porque elas compram em dezembro, ou se é vontade de começar o ano de uma forma diferente. Mas dezembro é um mês muito bom de venda e não é só de presente. As pessoas compram para elas mesmas. Outubro já sobe um pouquinho, novembro também sobe, e esse ano eu já comecei a perceber isso. Nesse mês de outubro, a gente está, né, com 10 dias que começou o mês, e eu já estou com um cliente que estava sem comprar, que voltou a comprar, gente que não estava mais me respondendo, voltando a me procurar, gente que estava sumidinha e que voltou a olhar os meus status, a me mandar mensagem. Então, isso mostra esse aquecimento e essa vontade que as pessoas estão de comprar e também a vontade que as pessoas estão de ter um negócio novo. Então, esse programa do relógio casa tudo isso que a Mary Kay está... O som está baixo, Rei? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um tiquinho. Peraí. Se eu tirar o fone, fica melhor ou fica pior? Tá melhor? Então vou ficar sem fone. Então, esse programa junta isso tudo. E tem muita gente precisando de dinheiro, muita gente querendo empreender e muita gente precisando de uma renovação. Eu tenho certeza que, independente do que como está a vida de vocês hoje, eu tenho certeza que Mary Kay mudou alguma coisinha em vocês. Além de ter mudado essa vontade que a gente tem de se cuidar, de cuidar do outro, mas é uma coisa que melhora a gente de alguma forma. Então, com certeza, tem muita gente precisando dessa melhora que a gente teve. Eu, Carla, a minha vida, né, se divide quase que antes e depois da Mary Kay. Eu sou literalmente outra pessoa. Eu sou uma pessoa mais generosa, eu sou uma pessoa mais paciente, eu sou uma pessoa que escuta mais o outro, eu sou uma pessoa que
usa batom, eu sou uma pessoa que usa mais que tem pincel e que usa mais de um pincel para fazer maquiagem, eu sou uma pessoa que sorri mais, apesar de sempre ter sorrido. Então, é isso que a gente faz, a gente passa para os outros essa coisa boa que a Mary Kay trouxe para a gente. Então, e aí eu conversando com algumas de vocês ao longo desse mês, né, falando do relógio, que eu quero que todo mundo conquiste o seu, como que a gente faz essa abordagem, que é um ponto meio nebuloso, sabe? A grande maioria das consultoras tem muita dificuldade em começar a iniciar, justamente porque a gente fica com uma pressão sobre a gente, como se falar, não, mas será que a pessoa vai querer? Ai, todo mundo traz uma objeção, e acaba que isso bloqueia um pouco a gente, porque é normal, a gente recebe muito não, até receber o sim. E por que que isso acontece? Porque as pessoas têm medo, porque as pessoas, né, não sabem o que esperar. Provavelmente, você também foi assim, né? Vou conversar um pouquinho, Roberto, que a gente conversou esses dias, né? A Roberta foi uma das pessoas que me procurou e falou, Carlinha, eu estou com dificuldade na iniciação, só estou recebendo não. E aí eu falei para ela, Roberta, é assim mesmo. A gente vai receber muito mais não do que sim, e provavelmente você também deu não antes de dar o sim. Eu dei não para a Mary Kay por 5 anos. Né? Eu me cadastrei para comprar com desconto, na cara dura, perguntei para minha prima, falei, depois que eu já tinha comprado, eu fiz conta, tá? Rapidinho, eu passei o olho na mesa, vi aquele monte de produto, falei, gente, eu posso comprar isso aqui mais barato, certeza. Perguntei, prima, como é que esse negócio aqui eu posso me cadastrar para comprar com desconto? Ela falou, pode. Aí eu lembro que eu só perguntei para ela assim, eu falei, eu te atrapalho se eu fizer um pedido e nunca mais pedir, porque eu vou pedir uma vez só. Aí ela, não, você me ajuda, porque eu estou em qualificação, eu preciso de mais gente da minha equipe. Falei, não seja por isso, então faz meu cadastro agora. Foi ótimo para ela naquele momento, mas depois eu passei 5 anos enrolando ela, porque aí eu não fiz mais absolutamente nada nesses 5 anos. Meu cadastro caía e eu voltava, meu cadastro caía e eu voltava, e eu não enxergava aquilo para mim. E ela nem insistia muito, porque para mim não faltava nada na minha vida naquele momento. E às vezes é isso que está faltando para a gente falar com as pessoas, entender o que está faltando na vida daquela pessoa naquele momento, e a gente ver como que Mary Kay vai se encaixar na vida dela, tá? E aí, o que a gente fala? Que o primeiro passo é usar a regra de ouro. Por quê? Como assim a regra de ouro? Isso vale para tudo, né? Eu faço ao outro o que gostaria que fizesse com você. Mas mais do que isso, a gente tem que fazer quando a gente sabe como que o outro gosta de ser tratado, a gente tem que tratar o outro do jeito que ele gosta de ser tratado. Se você não souber, você trata como você gostaria de ser tratado. Então, como que isso vale na iniciação, né? A gente já se sentiu insegura. Quando a gente escutou a proposta da Mary Kay, a gente também ficou insegura. Então, muito provavelmente, essa pessoa também está insegura. Aí é bom a gente se lembrar como que a gente estava, como que você se sentiu quando você se cadastrou. Você tinha certeza que tudo ia dar certo? Você tinha certeza até se você ia fazer Mary Kay ou não? Então, isso tudo também acontece com a nossa potencial iniciada. Ela tem medo de não vender, ela tem medo de não receber, ela tem medo de começar a carreira e não conseguir cadastrar, ela tem preconceito com vendas, muita gente, eu me encaixo nesse grupo, também né, tinha preconceito com vendas, tinha preconceito com a carreira, falta de apoio da família. Então, isso tudo que aconteceu com a maioria de nós, no meu caso, teve tudo isso aqui, acontece também com as nossas potenciais iniciadas. E é por isso que essa questão da iniciação, a gente fala tanto, porque aí isso vai ficando claro na nossa mente e fica mais fácil o processo depois de um tempo. Por exemplo, a Dejane já está na carreira há um bom tempo. No dia que ela resolve falar de iniciação, ela volta para casa com o início. Por quê? Já ficou automático na cabeça dela como é que ela vai fazer o início. E outra, ela já está claro na cabeça dela que ela não tem dificuldade de iniciar. Quando eu converso com ela, ela fala, não, cara, não tem dificuldade de iniciar. Então vai.
Aí a Fabi, por exemplo, a Fabi ficou muito tempo falando para mim que ela não conseguia iniciar, que ela tinha dificuldade. Até um belo dia a gente marcou uma reunião e aí eu, ela e a potencial consultoras conversamos, eu conduzi a entrevista e a Fabi foi falando algumas coisas também. Quando a gente terminou, eu conversei com ela, eu falei, Fabi, eu falei alguma coisa muito diferente do que você fala? Ela falou, não, eu falei, tá vendo? Você sabe fazer. Você só precisa acreditar que você dá conta. As pessoas gostam de conversar com você. As pessoas confiam em você. Destravou. Fabiana saiu cadastrando todo mundo. Então, demora para vocês começarem. Depois que começa, vai, porque você enxerga para cada pessoa como. Travou. Carla, você está travada, não estou vendo mais nada. Gente, a Carla está voltando. Guarda só um pouquinho. Voltei. Espera aí que eu estou arrumando o meu... Vocês estão me ouvindo? Sim. Vou ver se o computador volta, tá vendo? Tá bem. Pronto, voltei aqui. Vou botar minha tela. Colocaram E como aí anfitriã. Eu nem sabia. tá vendo? Espera aí. Carla tinha caído, né? 46? Parece que tá, né? Voltei. Vocês estão me ouvindo? Tá vendo? Fui me dar como exemplo, e aí a internet me cortou. Fui censurada por mim mesma. Tá? Então, eu vou me dar como exemplo que eu estava falando. Então, quando eu entrei na Mary Kay, eu era uma pessoa que trabalhava absurdamente,
trabalhava um pouquinho acima do limite, e eu achava que a vida era assim mesmo, que eu tinha que trabalhar esse tanto. Eu, né, tinha realmente o trabalho, eu enxergava o trabalho de uma forma diferente que eu enxergo hoje. Eu acho, de fato, que o trabalho é importantíssimo, que a gente tem que dar o nosso melhor, só que ele não pode estar acima de tudo. Eu acho que o trabalho é uma ferramenta muito forte que a gente tem que dar o nosso melhor para a gente conseguir o que a gente quer, e a gente tem que ter clareza do que a gente quer na nossa vida, e o trabalho é essa ferramenta, essa ponte para ligar a gente, a nossa família, aos nossos sonhos. E não era assim que eu enxergava antes. Então, provavelmente, Mayra olhava para mim e falava, gente, mas não é possível, Carla trabalha tanto, o que que ela faz na vida dela além de trabalhar? Se ela viesse para a Mary Kay, ela ia ter mais tempo para ela ia encontrar com mais gente, ela estava, né, sozinha ali, achando que está feliz, ela gosta de estar com pessoas. Só que eu não enxergava isso. E não ia adiantar ela falar para mim, porque eu não ia enxergar. Eu ia continuar achando que eu estava fazendo o que estava certo. Então, às vezes você está falando com uma pessoa que tem muito potencial, que você enxerga claramente isso para a pessoa, mas ela ainda não. Então, você vai desistir da pessoa? Não. Você vai trabalhando com ela para, né, para ela entender que ela pode ter alguma coisa na vida dela diferente, tá? Então, por que que a gente precisa ter isso muito claro? Porque a pessoa que está entrando na Mary Kay, ela não sabe nada da empresa. Ela não sabe nada sobre a empresa, sobre o plano de negócio, e nem sobre o que é ser consultora de beleza Mary Kay. Então, muitas vezes a gente fala muito e a pessoa não vai nem processar aquele monte de informação. Então, é importante você falar sim, é importante você se dar como exemplo sim, você contar o que Mary Kay melhorou na sua vida, mas na hora da entrevista de início, a gente mais ouve do que fala. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo não é nem a regra de ouro, o primeiro passo é ter lista. Você precisa saber com quem que você vai falar. Quem que vai entrar na sua lista? Eu gosto muito da dica que a Elizabeth Sena deu, para a gente trabalhar com 3 listas de potenciais iniciados. Primeira lista de potencial, aquela pessoa que você acha que ela precisa de Mary Kay. Imagina que você tem uma amiga que está sem grana, que quando você encontra com ela, ela fala, mulher, eu não aguento mais tanta conta, estou com minhas contas tudo atrasada, não consigo sair para comer uma pizza com os meninos, porque não tem dinheiro. Ou então aquela que perdeu o emprego. Pessoas que realmente estão precisando do primeiro R, né, que a gente fala da Mary Kay, que é a remuneração. Coloca todo mundo nessa lista. Sem colocar o não na frente, tá? Quem vai dizer se que não quer é a pessoa, não você. Coloca todo mundo que precisa de Mary Kay. Segunda lista, você vai fazer todo mundo que você vê potencial como consultora. Nesse momento aí, você vai realmente colocar o que você acha em ação, e aí você vai pensar nas pessoas, por exemplo, porque essa questão de quem pode fazer Mary Kay, a gente sabe que é todo mundo, mas tem aquela pessoa que você olha e fala, gente, fulana, vai dar certo na Mary Kay. Aquela pessoa que gosta de vender, aquela pessoa que é super bem relacionada, que fala com todo mundo, aquela pessoa que gosta de maquiagem, que gosta de se cuidar, aquela que dá dica para todo mundo, sabe quem conta na igreja, fala, mulher, olha só que batom lindo que eu comprei, a outra é mesmo, que batom é esse? Nossa, adorei sua roupa, sabe essa amiga? Coloca ela na tua lista também. E a terceira lista que você vai fazer é de pessoas que você imagina que nunca vão fazer Mary Kay na vida. Quem vai entrar nessa lista? Por exemplo, eu, né, antes de entrar na Mary Kay, sabe aquela prima que trabalha já está consolidada na profissão dela, já parece que faz o que mais ama no mundo, que jamais vai mudar? Coloca ela na tua lista. Aquela pessoa que é muito, muito focada no trabalho dela, e que fala essa cara, mas fulana é boa no que ela faz aquilo há tanto tempo, é tão boa, né? Aquela pessoa que é muito, muito determinada, pega um padrão de sucesso que você tem em várias áreas, e que por isso, por você imaginar que essa pessoa já tem sucesso, que ela não vai querer entrar na Mary Kay. Ou então aquela pessoa que está do outro extremo, fala, gente, mas fulano mal fala,
Não tem como, ela não vai dar certo na Mary Kay. Ela não conversa com ninguém, ela não vai nem querer, ela não vai nem me ouvir. Coloca ela na Mary Kay. Aquela pessoa que nunca usou maquiagem, coloca as pessoas mais improváveis. Seja porque elas não vão querer porque elas fazem outra coisa, ou se elas não vão querer porque você acha que elas não têm perfil. Faz essa lista também. Provavelmente você vai ter gratas surpresas dessa última lista, tá? Das pessoas que a gente menos imagina, são onde vem os melhores resultados. Então, coloca todo mundo nessa lista e aí você começa a falar com essas pessoas. Aí, na hora de falar com essas pessoas, aí sim você coloca a regra de ouro para começar a valer. E para cada uma dessas pessoas, você vai falar de uma forma. Por quê? Você não vai chegar, imagina que eu botei a Dejane na minha lista, né? Vou chegar para falar, oi, Dejane, olha, mulher, estava lembrando de você quer ser consultora? A chance de eu levar um não é gigantesca. Por quê? Provavelmente, se a Dejane estiver pensando nisso em ser consultora, ela já ia ter me procurado. Quem quer ser Mary Kay, procura as pessoas. O caso da Dejane especificamente foi esse. A Dejane estava procurando uma consultora de beleza Mary Kay e chegou em mim. E aí, quando eu fui conversar com ela, a gente tirou algumas objeções, mas ela já queria ser consultora. Quem quer ser consultora Mary Kay, procura alguém. As outras pessoas, que são a grande maioria, 99%, elas não sabem, mas elas querem ser consultora de beleza. Então, com essa pessoa, você tem que agendar a entrevista de início. O que é agendar a entrevista de início? É ver que horas você vai falar com ela sobre a oportunidade. Não precisa ser sair para tomar um café com a pessoa, não precisa ser nada disso. É você entender onde você vai falar, que é a história de determinar, né, o ambiente da entrevista. Hoje em dia, a gente tem trabalhado, né, não sei se vocês estão assim, mas eu trabalho basicamente no WhatsApp. Então, as minhas entrevistas de início também são via WhatsApp. Qual é o meu ambiente de entrevista? WhatsApp. Só que você digitar a mensagem, a chance de você perder a conversa é maior. Por quê? Você digita, a pessoa lê na entonação e no sentimento que ela está naquele momento, e não no que você falou. A não ser que seja uma pessoa muito próxima sua, eu imagino, igual quando eu mando bom dia para vocês, eu escrevo bom dia com muito O e muito I, na esperança que vocês vão estar imaginando que sou eu mesma que estou falando. E ainda boto uma luzinha no final, né, para vocês imaginarem que eu quero isso na vida de vocês. Então, provavelmente a maioria de vocês, quando lê isso, imagina eu mesma falando. Essa pessoa que você está conversando, pode ser que não. Então, o ideal é que ou você ligue, faça uma videochamada, ou então mande áudio. Por quê? Porque é mais fácil para você se conectar com essa pessoa, tá? Então, por que a gente fala chamada de vídeo? Nem sempre a pessoa quer, mas quando você olha olho no olho da pessoa, é mais fácil para você se conectar e fazer, né, usar aquela técnica que a gente chama que é do rapport. O que é rapport? É você se conectar com a pessoa. Como assim se conectar? Às vezes você se conecta com um gesto, né? A gente fala que é a técnica do espelhamento. A pessoa senta, você senta. A pessoa cruza o braço, você cruza o braço. A pessoa começa a repetir muito uma palavra, você repete muito essa palavra. Por quê? A mente da pessoa vai entender que vocês são semelhantes. E aí fica mais fácil porque a nossa mente, tradicionalmente, instintivamente, ela tenta nos proteger de tudo. Então, quando você começa a conversar, igual quando alguém vem conversar com a gente, a nossa primeira reação é para por aí, né? Não invada o meu espaço, não importa o que a pessoa está falando. Então, isso vai acontecer com as pessoas que a gente estiver conversando. Quando você se conecta com ela, você quebra um pouco isso. E outra forma de você fazer, né, estabelecer esse rapport com a pessoa, é você falar da tua história, você contar um pouquinho sobre a empresa, falar dos valores e princípios da empresa. Por que eu falo isso? Porque às vezes você vai conversar com alguém, vou dar meu exemplo, vou conversar com alguém que tem uma outra profissão e trabalha na área dela. Então, quando eu conto a minha área, vou falar, oi, Fabi, então, você sabe, né, mulher, que agora eu sou consultora de beleza Mary Kay, eu estou muito, muito animada. E
né, imagina que eu ainda trabalhasse no escritório. Falar, então, eu sou arquiteta e urbanista, você sabe, eu trabalho na minha área há muito tempo, e eu estava precisando de uma renda extra. E aí, como é que eu ia ter uma renda extra se eu não tenho tempo, mulher, para trabalhar? Aí, na hora, minha ficha caiu. Mary Kay, eu já uso os produtos, outras pessoas que eu conheço também usam, eu já encontro com essas pessoas, eu vou conseguir ter mais dinheiro sem a necessidade de ter mais tempo. O que eu fiz com isso? Imagina que a Fabi também trabalha fora. Eu mostrei para ela, conectei a minha história com a dela, de uma pessoa que já trabalha fora, que não tem tempo, mas está precisando de uma renda extra, e já quebrei uma objeção, que é que você consegue fazer sem tempo e, no meu caso, sem dinheiro. Por isso que a gente precisa conversar com a pessoa. Quando eu encontro com uma potencial iniciada, a primeira coisa que eu faço não é falar para ela sobre a oportunidade. A primeira coisa que eu faço é escutar dela como é que está a vida dela. Né? Então, oi, Fabi, tudo bom? E aí, mulher, me conta um pouquinho como é que você está. Como é que estão os meninos? O que você tem feito? E sua mãe, como é que está? Essas pessoas que vão estar nessa lista, na primeira lista que vocês vão fazer, são pessoas que vocês conhecem. Você precisa se conectar com essas pessoas. Depois que você sabe como que ela está, você tem que descobrir o que ela quer mudar, o que ela quer melhorar na vida dela. Provavelmente, se ela já estiver passando por algum problema, ela já vai te falar nesse momento. Falar, ai, mulher, nossa, eu tô bem não. Mulher, tô trabalhando tanto, não tem tempo para nada, tô sem dinheiro. Pronto, já é o que você precisa. Ela já deu uma deixa de que ela está precisando de dinheiro e que ela está precisando de mais satisfação no que ela está fazendo. E aí você vai instigando ela do que ela quer melhorar. Se você pudesse melhorar na sua vida, o que você queria? Vai conhecendo a sua potencial iniciada. Depois você conta a sua história e a história da empresa. Por que é importante a gente contar a história da empresa? Quando você fala que Mary Kay foi fundada em 1963 nos Estados Unidos, que é uma empresa que está presente em quase 40 países e que é uma empresa fundamentada em princípios e valores, você está dizendo para ela, primeiro, que não é uma empresa fundo de quintal que apareceu agora na pandemia, que a gente não sabe se vai continuar, que é uma empresa que é reconhecida e robusta no mercado, então vai dar uma garantia para ela do que ela vai poder, né, o que ela espera dessa empresa, e também de que tem muita gente procurando isso. Eu, Carla, isso é uma das coisas que me chamou muita atenção, quando eu vi a questão dos valores da Mary Kay, do quanto isso é reforçado para toda a força de vendas. Então, quando você fala isso para as pessoas já meio que começam a se conectar um pouco mais. Às vezes, a pessoa se cadastrou no primeiro momento só para comprar com desconto, e está tudo bem. E aí, depois, à medida que ela for conhecendo, ela vai enxergando como que ela pode fazer isso na vida dela. E depois você precisa falar simplificadamente. Essa parte tem que ser simplificada mesmo. Você fala o básico e você só responde o que ela pergunta. Como que ela faz para se cadastrar? E os benefícios de ser consultora. Então, eu conversei com a minha potencial iniciada, descobri o que ela precisa, o que ela está querendo mudar na vida dela, me conectei com ela, falei um pouquinho da minha história para eu já ir quebrando algumas objeções, e aí eu falo para ela, e eu gosto de falar como se cadastrar sem perguntar para ela se ela quer se cadastrar. Eu falo o seguinte, eu conto a minha história, né? Eu falo, então, mulher, aí eu fui me cadastrar só para comprar o produto com desconto. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o quê? Eu só tenho que fazer um cadastro, vou pagar R$ 79, recebo R$ 319 aqui na minha casa, não sou obrigada a fazer pedido todo mês, e ainda tem um lucro que às vezes passa de 100%, na hora eu pensei, vou fazer. O que eu faço quando eu conto isso tudo? Eu estou dizendo para ela como que ela se cadastra, e não é mentira, é simples assim, né? Você só faz o cadastro e o produto chega na tua casa. Estou dizendo para ela que ela não é obrigada a fazer nada, porque a grande maioria não quer se sentir pressionada a fazer isso, né? E estou dizendo que o lucro é excelente. E eu fiz isso tudo contando a minha história. E é verdade. Só que quando eu me cadastrei não era 79 com 319 de produto. Mas você pode falar isso para ela contando a sua história, ou então contando como isso se encaixa na história dela. E os benefícios. E aí, depois que você conta isso tudo, você não precisa falar
da importância de clube da consistência, de programa de reconhecimento, de um monte de coisa, não adianta, a pessoa não vai entender nada disso. Se ela quiser saber, ela pergunta e você responde. Você tem que saber tudo, mas você não precisa falar tudo, a não ser que a pessoa queira. Ponto importante, fazer perguntas, né? Que é o que eu estava falando com vocês. Conhecer a sua potencial iniciada é a melhor maneira de saber como encaixar Mary Kay na vida dela. For fazer isso pelo WhatsApp, chame pelo nome, né? Sempre pelo nome. Pode chamar igual eu chamo muito as pessoas de amor e amada, querida, mas eu sempre coloco o nome da pessoa também pelo meio, tá? E até quando eu falo, né, quando eu mando mensagem para vocês, vira e mexe, sai um pelo meio do caminho. Mas você tem que falar, chamar a pessoa pelo nome. Por quê? Porque a gente gosta de ouvir o nosso nome, né? A gente não quer ser chamada só de mãe, por exemplo, né? A gente tem nome, né? Então é bom ter, é bom ser chamada pelo nome. Então, fale de você, mesmo que for alguém que você conheça, tá? Alguém muito próximo. Você precisa falar de você, falar o que você faz, falar se você já trabalhou com vendas ou não, falar se você é exclusiva Mary Kay ou se você tem outro trabalho. E falar também do que você gosta no seu trabalho da Mary Kay. Tá? Por exemplo, o que você mais gosta do teu negócio? O que mudou depois que você começou a fazer? Do que você... tô doido mesmo, a gente está falando dela, né? Então, você pergunta para ela e você tem que... Nessa hora das perguntas, você descobre a dor da tua cliente, que é a tua potencial iniciada. Por exemplo, se ela fala para você que que ela nunca trabalhou com vendas, ela fala, não, você já trabalhou com vendas, você já fez alguma coisa do tipo, né? Depois que a pessoa se mostra interessada em ser Mary Kay. Ela fala, ah, não, mulher, nunca, imagina, não tem jeito para venda, não. Você já sabe que uma das objeções que você tem que quebrar é essa, de não sei vender. Então, na sua conversa com ela, você vai quebrar essa objeção. Tá? Aí se ela fala que, nossa, meu trabalho tá péssimo, mulher, eu queria fazer tanta coisa, mas meu chefe é tão chato, tão grosso. Vira e mexe, a gente escuta uma dessa, né? Que a pessoa se sente assim, ó, o lixo no trabalho dela. Então, você já sabe, um outro ponto que você tem para falar é esse, né? De que na Mary Kay não tem essa chatice do chefe ficar fazendo isso tudo com você. Pergunta se ela já teve vontade de empreender, o que ela queria fazer. Às vezes a pessoa quer mexer com vendas mesmo, às vezes a pessoa gosta do mercado da beleza. Por exemplo, a Rê é policial e ela era minha cliente, e aí conversando com a Renata, ela falou uma vez para mim que ela gosta desse contato com as pessoas, que ela gostava de vender. Foi um dos ganchos que eu usei para falar com ela. Falei, mulher, você já gosta disso, e não é mentira. E não fui eu que inventei, foi ela que me disse. Por isso que você precisa conversar com as pessoas. E, importantíssimo, você saber qual o sonho dessa pessoa. Muita gente, e eu me encaixo nesse grupo, não sonhava. Se você perguntasse para mim em 2016, 2017, que foi quando eu comecei, qual era o meu sonho, eu ia dizer que meu sonho era ser feliz e não ter dívidas. Me diz, sinceramente, isso é sonho ou isso é obrigação de vida de todo mundo? Ou vocês acham que Deus falou a alguém assim, falar, ah, não, olha só, a Carla vai descer, vai lá para a terra, e a vida dela, o melhor que vai acontecer é só ela não ter dívida. Ou ele falou, Carla, desce e arrasa. É assim para todo mundo, gente. Todo mundo nasceu, ganhou um tapinha na bundinha para ser sucesso. Então, só ser feliz e não ter dívida não é sonho. Sonho é você fazer uma viagem com a sua família, é você, por exemplo, falar, meu sonho é ter tempo para cuidar de mim, acordar e fazer o que eu quero na minha casa. Sonho pode ser comprar uma geladeira, pode ser reformar sua casa, mudar para uma casa com piscina. Seu sonho envolve, a maioria das vezes, algum valor financeiro, pode ser fazer um curso, ajudar alguém, né? Vou pegar Angelita, minha irmã, por exemplo. Não sei se é o sonho dela, mas é uma coisa que eu imagino ela fazendo, sendo muito realizada. Ela tendo um abrigo para animais. O abrigo. Ela consegue fazer isso sem dinheiro? Não. Pode ser ter dinheiro para né, sustentar
alguma ação filantrópica. Então, esse sonho tem que estar muito claro na sua cabeça. E aí, como é que você vai descobrir o sonho da pessoa? Você vai olhar para ela e falar, Roberta, mas me conta um negócio, mulher. Você falou aí para mim que você está com sua bebê pequena, que você quer ficar com ela, você quer ter tempo de qualidade, mas você quer profissionalmente ser reconhecida. Mas me conta, hoje, se você pudesse melhorar ou mudar alguma coisa na tua vida, mulher, o que seria? Na hora que a Roberta suspirar e falar, ai, Carla, eu queria mesmo ter grana para fazer, sei lá, uma viagem com meu marido e com minha filha. Pronto, na hora que ela suspirou e começou a contar, é o sonho que ela tem. É isso que vai dar força para ela para continuar fazendo o negócio dela, Mary Kay. Ela tem que entender que ela pode, sim, usar o negócio dela para conquistar alguma coisa. Então, e se essa pessoa não tem nada, se ela não te responder nada, se ela responder igual eu pensei, eu nem tive coragem, ainda bem que eu não respondi, porque eu só pensei, que era ser feliz e não ter dívida. Aí a menina do outro lado, acho que ela leu meu pensamento e ela falou, e antes que você responda que o seu sonho é esse, eu te digo que isso não é sonho. Além disso, o que você quer para sua família? Como é que você imagina que seus filhos vão estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Se você continuar fazendo exatamente o que você faz hoje, como você acha que vai estar a tua vida daqui a 5 anos? Então, a gente tem que fazer a pessoa pensar. E, às vezes, vocês vão escutar uma outra resposta, que eu escuto muito. Que a pessoa fala, não, mulher, eu não consigo nem pensar nisso. Tem tanta dívida, tanta coisa para fazer, que eu não consigo nem pensar. Aí, normalmente, eu respondo para ela, eu falo, mulher, mas se tu tá trabalhando tanto assim, realmente, sua vida deve estar maravilhosa, porque para trabalhar desse jeito, tem que estar, né, perfeito. Você deve estar com muito dinheiro, resolveu tudo que você tem para resolver, e por isso você não tem tempo para fazer mais nada. Porque pensa comigo, se a pessoa não tem tempo mal para conversar, se o trabalho dela está consumindo tanto ela assim, e ela continua fazendo só isso, tem que estar satisfeita. Se a pessoa não está satisfeita, é hora de mudar. E aí, se ela fala que ela está trabalhando muito, mas está sem dinheiro, eu falo, mulher, e você vai mudar isso quando? Você acha que está certo mesmo você trabalhar, e todo final de salário sobrar um mês? Porque tem muita gente que trabalha 30 dias, recebe o salário, 5 dias depois não tem mais um centavo, e fica os outros 25 dias sofrendo, esperando chegar o próximo dia do pagamento. Gente, isso não está certo. E se a pessoa continuar fazendo exatamente a mesma coisa, você pergunta para ela, se você continuar fazendo exatamente o que você faz, daqui 5 anos, como é que vai estar a sua vida? Porque às vezes a pessoa não pensou nisso. Faz a sua potencial iniciada pensar. Se ela falar, mulher, eu até queria Mary Kay, mas só que eu não tenho dinheiro para começar. Pensa comigo. Quem que começou Mary Kay porque tinha muito dinheiro? Não é porque tem dinheiro que as pessoas começam, é justamente o contrário. Você faz dieta quando você está com seu corpo ok ou quando está precisando mudar. A gente começa uma outra coisa porque quer mudar uma coisa que não está legal. Então, se você está sem dinheiro, mulher, a hora de você começar é agora. Aí pergunta, se ela tiver filho, eu sempre uso essa coisa. Fala, você, quando você engravidou, você estava 100% preparada, foi exatamente do jeito que você queria? Ou foi no valendo? Fala, não tem mais jeito, vamos embora. Você tem que tomar uma decisão para mudar alguma coisa. Então, a gente tem que fazer essa pessoa pensar. E outro ponto importante é você saber a rotina da pessoa. Tá? Por exemplo, vou pegar como exemplo de novo a Renata. A Renata, Carlinhos, eu não tenho tempo, 2 meninos pequenos, não dá para fazer nada. Às vezes eu não tenho nem horário para voltar da delegacia, uma confusão. Falei, tá bom, Rê, mas na delegacia tem gente? Tem. Você conversa com alguém no WhatsApp? Conversa. Tem gente, amigo da academia, amigo da escola lá? Não, conheço muita mulher. Pronto, você pode fazer seu negócio assim. Na delegacia, você pode levar uma sacolinha e vender produtos no povo na delegacia. Você pode vender pelo WhatsApp para as pessoas que você conhece dos grupos. Então, por isso que você precisa saber a rotina da tua potencial iniciada, para você saber como que você vai encaixar. Tá? Porque se for uma pessoa que, não, eu fico em casa cuidando dos meninos. Se ela fica em casa cuidando dos meninos, ela não vai sair com as crianças para poder atender. Não vai. Ela vai ter que fazer o quê? Falar, então tá bom, mas os meninos estudam que horário? No horário que os meninos estão na escola, você está fazendo o quê? Você tem que entender a rotina que aí você encaixa Mary Kay na vida dela. E aí fala de novo sobre você.
O que é importante na hora de você contar a sua história? E aí faz o seguinte, grava um vídeo várias vezes, você contando a sua história na Mary Kay. A sua história é o que você mais vai fazer no negócio Mary Kay. As pessoas precisam saber o que você fazia antes de Mary Kay. As pessoas precisam saber por que você se cadastrou. E o que melhorou na sua vida. O que você gosta no seu negócio Mary Kay. Isso tem que estar muito claro e tem que ser muito rápido. É lógico que para cada pessoa que você conversa, lembra do rapport? Você conta uma história da pessoa. Por exemplo, eu, Carla, quando converso com alguém que tá no mercado tradicional e que está sem tempo, eu conto minha história de quando eu tô sem tempo, de quando eu estava sem tempo. Se eu estou conversando com uma pessoa que tem filho pequeno, eu falo para ela de quando eu entrei, como é que era a minha rotina com filho pequeno. Se eu estou conversando com alguém que fala para mim que não usava maquiagem, que não sabia vender, eu conto minha história também, que eu não sabia vender, que eu não usava maquiagem. Via de regra, quase todo mundo que você conversa tem algum ponto de conexão com você. Tá? Então, você precisa entender a pessoa para ver como que a história de vocês se conectam. Senão, você não vai entender o que ela está passando. E, de tudo, se não tiver nada dessa pessoa que se conecte com você, você vai conhecer alguém que tem uma história parecida com essa pessoa. Por exemplo, numa entrevista de início dessa que eu fiz com a Fabiana, a potencial iniciada dela trabalha numa clínica odontológica. Eu fui e falei com a mulher que minha irmã era dentista. Não foi isso que eu fiz, Fabi? Falei que era dentista. Por quê? Como é que eu vou saber da rotina dela? A gente conhece alguém. Falei, contei para ela de como que minha irmã começou a trabalhar, de como é que ela fazia a abordagem no consultório. Então, se a história não bate totalmente com a sua, você conhece de alguém. E é por isso que na Mary Kay a gente conta tanto a nossa história. Por quê? Porque essas histórias é que vão conectar pessoas. Mas isso tudo é rápido, tá? Lembra que o importante é a pessoa falar mais do que você falar. Depois você tem que falar um pouco sobre a empresa. Por que falar sobre a empresa? É, né, aquela questão da pessoa entender que ela pode confiar na empresa, que ela tem um plano de negócio muito bom, né? E nesse ponto você também vai tirando algumas dúvidas, né? Essa história do porquê a empresa, porquê e por quem a empresa foi fundada, eu acho isso fundamental, eu falo muito isso. Porque, para mim, isso é um dos diferenciais da Mary Kay. A senhora Mary Kay Ash tem uma história incrível. Se alguma de vocês que está aqui não leu o livro Milagres que Acontecem, leiam. Aquele livro é uma aula de coaching. Cada parágrafo daquele ali, se você pegar o que esses coaches falam, que essa galera fala no Instagram, dá para fazer uma aula com cada parágrafo daqui, com cada capítulo que ela fala. Então, ela é uma pessoa muito inspiradora, a história dela é muito, muito legal, e a empresa é uma gigante, né? Que é uma gigante no mundo, gente, e as pessoas não sabem disso. Falar de quanto tempo, onde que é a sede, dos países, a questão dos missão e valor, a questão de ser venda direta. O que é venda direta? Você que vai se cadastrar, vai comprar o produto direto da fábrica, não tem intermediário, não tem essa história de você, quanto maior o seu cadastro, maior o seu desconto, e aí se você se cadastrar com um kit barato, depois você nunca tem um desconto grande, porque tem umas empresas que são assim. Que você tem 2 vias de ganho, é importante você também falar. Se a pessoa está querendo empreender, especialmente, que ela pode ganhar dinheiro com a carreira, tá? Que outro ponto importantíssimo, que não faz consulta aos órgãos de proteção. Tem muita gente que diz que não quer entrar na Mary Kay porque está com o nome sujo e às vezes ela está com vergonha de te falar. Tá? Eu, por exemplo, quando eu entrei, estava com o nome mais sujo do que pau de galinheiro, e se Mary Kay fosse fazer consulta, eu não teria entrado na Mary Kay. E eu perguntei, tá? Minha iniciadora, minha prima mesmo, então quando eu lembro que quando eu comecei a vender, quando eu entrei da primeira vez, não, mas quando eu comecei a vender, eu falei para ela, prima, não vai dar certo não, meu nome tá muito sujo. Ela, prima, não esquece isso, a Mary Kay não faz consulta. Aí eu, mulher, mas eu não posso fazer a carreira também não, porque na hora que a Mary Kay for me pagar, eu vou ficar sem dinheiro, a justiça vai pegar ela. Esquece disso, bora trabalhar que vai dar certo, a Mary Kay não vai fazer nada disso. E aí foi assim que eu comecei. Mas às vezes a sua potencial iniciada não sabe disso e não vai ter liberdade para falar isso para você. Então, na hora como que eu costumo falar isso? Eu falo, ó, na Mary Kay a gente tem 2 formas de você comprar qualquer coisa, tanto os produtos que você vai vender quanto o seu kit. Ou à vista ou no cartão.
À vista, você pode fazer, inclusive, um Pix, e no cartão que não precisa ser no seu CPF, pode ser um cartão do seu esposo, da sua mãe, de alguém que está acostumado, que você está acostumado a usar o cartão, e a Mary Kay faz dessa forma porque ela não faz análise de crédito. Então, qualquer pessoa pode fazer o seu cadastro, a pessoa não precisa nem estar com o nome limpo, pode ter restrição, porque o importante é a pessoa ter vontade de começar o negócio dela. Quando eu falo isso para ela, eu já falei das formas de pagamento e eu já disse que se ela tiver com o nome sujo, ela pode entrar sem perguntar para ela. Porque tem muita gente que fica com esse medo, tá? De que não vai fazer o cadastro porque o nome está sujo. Então, não faz consulta, possibilita pagamento com cartões de terceiros, inclusive só aqui no Brasil que pode isso. Nos outros países, se não for o CPF, o cartão não for no CPF da pessoa, ela não pode usar. Não faz, aí eu falo que não faz parcelamento, porque se você, especialmente quando você conversa com quem está acostumado a vender outras marcas, a mulher fala, não, mas lá na N, na B, sei lá onde, na A que eu compro, eu posso parcelar no boleto, eu tenho não sei quantos dias no boleto. Eu falo, então, mulher, legal isso, né? Mas olha só, a Mary Kay não faz consulta, né, aos órgãos de proteção, justamente para poder todo mundo fazer o negócio. Então, como eles não fazem consulta, eles trabalham com essa forma de pagamento, o que eu, Carla, acho melhor, porque olha só, aí todo mundo pode participar. E não é mentira. A Mary Kay não faz análise de crédito, é por isso que eles não vendem parcelado, gente. Porque como é que ele vai fazer um boleto de 3 vezes, 30, 60, 90, sem limite para uma pessoa sem consultar? Não tem. Então, eles não consultam, logo não parcela, tá? E outra coisa que é importante falar é que a pessoa não é obrigada a cadastrar ninguém. Época de crise aparece muita empresa nova e que o foco da empresa é cadastrar todo mundo. Você tem que entrar e cadastrar um monte de gente. Eu lembro que eu fui uma vez numa reunião, eu achei o negócio mais maluco do mundo. Eu estava no salão e aí começaram a falar para mim desse negócio, virou uma reunião, um negócio. Você fazia o seu cadastro e você de cesta básica, vinha material, arroz, açúcar, só coisa de primeira necessidade, e você tinha que cadastrar 13 pessoas, e aí você tinha um desconto, e aí essas 13, cada uma cadastrava mais 13, e virava um negócio, e todo mês você tinha que colocar, e eu falei, gente, que negócio mais maluco. Né? Você tem que cadastrar a pessoa com... Então, do mesmo jeito que tem esse, tem um monte. Na Mary Kay você não é obrigado. O que acontece se você ficar 10 anos na Mary Kay e não cadastrar ninguém? Nada. Absolutamente nada. Então, o cadastro você não é obrigado a fazer, assim como você não é obrigado a fazer pedido, e você não... O que sustenta o seu negócio não é cadastrar pessoas. Se você cadastrar 200 pessoas com kit de 79 e só o kit, você ganha o que com isso? Nada. Porque o objetivo da Mary Kay não é inchar a empresa fazendo cadastro. O objetivo da Mary Kay é ensinar essas pessoas a melhorarem alguma coisa na vida delas e, especialmente, aprender a vender e ganhar dinheiro. Ou então, se você não for vender e ganhar dinheiro, pelo menos você se cadastre para consumir, que consuma mais, para você ficar mais bonita pagando menos. Então, por isso que você não é obrigada a fazer cadastro, e não é o cadastro que sustenta o nosso negócio. A gente é uma empresa de venda direta e o que sustenta o nosso negócio é a venda. O que sustenta o meu negócio, Carla, como consultora, é a venda que eu faço para as minhas clientes, e o que sustenta o meu negócio, Carla, como diretora, é a venda que vocês fazem para as clientes de vocês. Sem venda, não tem dinheiro. Sem venda, o negócio não acontece. Sem venda, ninguém cresce na carreira, tá? Não precisa contar isso tudo para cliente de vocês, tá? Para potencial iniciado, é só falar que não é obrigada a fazer cadastro. E aí, depois que você fez a sua lista, puxou o assunto, começou a conversar com a sua potencial iniciada, descobriu o que ela quer mudar na vida dela, conversou um pouco com ela para poder fazer essa primeira quebra de objeções e contar a sua história e falar sobre a empresa, falou o que ela precisa fazer para se cadastrar e quais os benefícios que ela vai ter, vem a parte mais importante, que é fazer o fechamento da tua entrevista de início. Quando a gente vende, imagina que você fez a sessão, mostrou, tá tudo lindo no rosto da pessoa. Se você simplesmente olhar para ela e rir e falar, amiga, gostou? Então tá bom, quando você precisar de alguma coisa, você me chama. Botar suas coisas dentro da bolsa e sair, você vai vender? Não. Como é que a gente vende? Depois que a gente termina de fazer a sessão, você fala, e aí, gostou? Nossa, esse batom super combinou com você, né? E essa base, então, o que você vai ficar hoje? Não é assim que a gente faz? É assim que você tem que fazer na entrevista de início. Depois que você falou de tudo,
você tem que perguntar para ela o quê? Né, se ela para fechar o seu cadastro. E essa frase é muito boa, que é o que a Heloísa Johnson, que é a nossa top 1, fala, né, fala de entrevista de início. Então, Renata, hoje, tem alguma coisa que te impeça de começar o seu negócio independente? Aí você sorri, espera. E aí vê o que ela vai trazer de objeção para você. É nessa hora que você começa a responder, né? Você faz uma pergunta e aí pode ser direto sim, tá? Se tem alguma coisa que te impeça. Porque aí ela pode dizer, não, não tem dinheiro, não tem cartão, não sei vender, meu marido não deixa, então, né, não gosto do produto, alguma coisa do tipo. Aí você começa a quebra de objeção. Se você já sabe algumas objeções que ela vai ter, eu gosto de fazer isso, eu quebro a objeção dela antes de perguntar. Já falo sobre se eu sei que ela não sabe vender, alguma coisa do tipo, tá? Então, façam essa pergunta. Aí, se a pessoa fala, porque tem gente que fala assim, eu vou pensar. Aí, ótimo, Rê. Então, você ficou com alguma dúvida? Que dúvida que você tem que a gente já resolve agora? Aí, vejo o que ela vai me responder. Se ela ainda assim não me responder, eu falo, então tá bom, compensa aí direitinho e amanhã eu volto a falar com você. Que horas que é melhor? Olha, o meu filho aqui. Que horas que é melhor eu te ligar? Amanhã às 5 ou às 6? Tá? Bota o prazo. Peraí, deixa eu liberar meu filho. Vai. Ó, outra filha aí também. Novinha. Chegou. Né? Você muda de casa, muda de tudo e a baby vai contigo. Então, por que né, você tem que você pergunta para ela e volta a falar com ela? Porque, gente, a pessoa vai esquecer. Ela vai esquecer. Até no dentista, no médico. Eles não ligam para a gente para confirmar, porque senão a gente esquece. Imagina para lembrar de falar de uma possibilidade que ela tem e que na cabeça dela nem está claro. Então, você é que tem que ligar para ela e agendar. Falar, Carla, mas eu tô com medo de ser chata. Se você estiver sendo chata, a pessoa vai falar para você. Falar o seguinte, ó, Carla, eu sinto muito, mas eu não gosto, mas eu não quero. Tá bom. Não quer problema de quem? Dela, não é meu. Quem não quer é ela. Eu não estou falando, olha, realmente, agora não é para mim, eu não quero isso, não quero ganhar. Teve uma vez que eu fiz entrevista com a menina, que ela disse que precisava muito de dinheiro, estava muito quebrada, que o filho dela não encontrava com ela, e que ela queria muito e tal e coisa, mas só que ela não tinha paciência de vender, que ela não queria falar com as pessoas. Para todas as objeções, ela foi e falou isso para mim. Eu falei, entendo, mas me responde. Eu sei que é desconfortável, às vezes, você falar com a pessoa, às vezes você falar de algum produto, quando você não está confiante. É desconfortável mesmo. Agora, o que para você é pior? Você prefere ter o desconforto de não ter tempo para ficar com seu filho, de não ter dinheiro para fazer as coisas que você quer, ou o desconforto de falar com as pessoas? Você me falou que a sua vida é assim, assim, assado. Se não foi isso, porque Mary Kay você consegue encaixar no seu trabalho, ela trabalhava numa escola. Falei, se não foi isso, tem alguma outra coisa que você pode fazer? Ela falou, não tem nada. Eu falei, e o que você prefere? Continuar sem dinheiro e sem tempo, ou tentar uma coisa que te parece desconfortável? O que ela me respondeu? Prefiro ficar sem dinheiro. Pronto, fica sem dinheiro, aí. Eu dei a possibilidade para ela dela fazer diferente. Ela disse que era a única coisa que ela podia fazer diferente, mas a pessoa não quer. Você vai fazer o quê? Beijo, sucesso. Se você quiser, você me chama. Aí você fala, tudo bem, eu entendo, mas você tem meu telefone, qualquer coisa que você precisar, se você mudar de ideia, se você quiser tentar para ver o que vai acontecer, você me avisa que eu vou ter o maior prazer de ter você junto comigo. Sorri e espera de novo. Eu desisto da pessoa quando ela fala para mim coisa desse nível, tá? Eu sei que é bom, mas eu não quero. Eu sei, mas eu não tô afim de falar com as pessoas. Porque tem gente que não gosta mesmo, tá? Tem gente que não tá afim. E eu acho que a única coisa, o único impedimento da pessoa fazer Mary Kay é esse. Se a sua potencial iniciada é alguém com algum problema de convívio social, que ela não gosta de olhar para o outro, de conversar com o outro, não, ela não precisa ser, ela pode ser tímida, tá? Eu sou tímida. Aqui, quase todo mundo é, pelo menos, um pouquinho tímido, mas muito outros poucos, né? Eu sou bem caladinha, em condições normais, né? Com desconhecidos.
Tá rindo, mas é verdade, né? Demora para soltar. Mas eu gosto de estar com gente que eu conheço e que eu me sinto bem. Tem gente que não gosta. Se a tua potencial iniciada é esse tipo de pessoa, aí é complicado. Pode ser que ela esteja numa fase que ela não queira encontrar com as pessoas, aí tá tudo bem, mas na essência dela, ela gosta do ser humano, então pode ser consultora. Não gosta do ser humano, quer ficar sozinha? Não dá. E não quer mudar. Ou então a pessoa que fala, tá bom, eu sei que tudo a gente pode aprender, mas eu não quero aprender. Já teve uma que falou isso para mim também. Fala, não, cara, mas eu não tenho jeito para vender, não. Com a mulher não é jeito. Eu também não tenho. Eu nunca vendi. Eu fazia, quando eu era pequena, brinquinho de umas bijuterias com fio de telefone. Foi a única coisa que eu já vendi na vida. Depois disso, dos 8 anos de idade, eu nunca mais vendi nada. Então, se eu aprendi, tudo a gente aprende. Você está disposta a aprender? Aí se a pessoa fala, não estou afim de aprender. Aí também não dá. Mas se ela estiver disposta a aprender, ela precisar mudar alguma coisa na vida dela, e ela entender que ela, né, que ela se tentar, pelo menos, né, ela pode dar certo, aí ela tem tudo para começar e se dar bem na Mary Kay. E quais são as principais objeções? Isso daqui são as principais objeções que a Glória Mayfield trabalha. Essa é uma diretora nacional lá dos Estados Unidos, que é a top 1 no mundo. Vocês já devem até ter visto foto dela em algum lugar. É uma negona do cabelo curto, toda poderosa. A história dessa mulher é linda, linda, linda. Ela tinha tudo para dar errado na vida. E é sucesso, é a top 1 no mundo da Mary Kay. Tá? Então, quais são... vi aqui, depois eu vou botar esse material lá no grupo, tá? Quais são as principais objeções? Tenho medo de falar em público. Eu tinha, ainda tenho, tá? Quando eu tenho que dar treinamento, tanto no Zoom, até no Zoom, quando é só com vocês, eu fico ansiosa, dá palpitação, mas eu venho, tá? Tá com medo, vai com medo mesmo. E, pessoalmente, eu lembro que a primeira vez que eu fui falar, foi assim que eu fechei meu diretorado, aí teve um evento aqui em Brasília, e eu não sabia, na hora que estava terminando o evento, Mayra me chamou. Gente, na hora que eu encostei na mão dela, minha coitada, ela teve que enxugar a mão depois, do tanto que minha mão estava suada. Eu não consegui largar a mão dela quando eu comecei a falar. Eu sempre fui muito tímida, e falar em público, para mim, era um auê. Primeiro que na Mary Kay você não necessariamente precisa falar em público, mas depois você vai aprendendo. E a maioria das pessoas é. Isso eu falo muito também. Quando a pessoa fala, não, mas eu tenho medo. Falar, eu sei como é que você se sente. Eu também era assim. A maioria das coisas que a pessoa tem, você também já teve. Então, você pode dizer para ela, eu sei como você se sente. Né? Então, nesse caso aqui, mas eu fiz minhas primeiras sessões de cuidados com a pele com as minhas amigas e isso me ajudou muito. Não é isso que a gente fala, que a gente começa o negócio com as pessoas que estão próximas? Por que a gente começa com as pessoas que estão próximas? Porque a gente testa com os conhecidos, para errar com eles que é mais fácil. Depois que você aprendeu, você faz com os outros. A nossa autoescola é o povo que a gente conhece. E não tem problema se você não conhece ninguém, porque depois a pessoa vai esquecer de você também. Se não der certo, se não continuar sendo sua cliente, ela também vai esquecer de você. Então, tá tudo bem. Outra objeção que tem muito, mas meus filhos são pequenos. Se você tem filho pequeno, você fala, mulher, eu te entendo, eu sei como é que é. Você conta a tua experiência. E também você vai dizer para ela o quê? Perfeito, você vai amar a flexibilidade que essa carreira oferece. Você programa a hora que você quer trabalhar. Roberta estava trabalhando com quem? Com a bebezinha dela do lado. Helena está com 4 meses, não é? Está lá, feliz e contente com a filhota dela. Se ela marcar alguma coisa e não conseguir com a cliente porque ela precisa ficar com a filha dela, não tem problema, gente. Se for uma coisa urgente, urgentíssima, que a mulher vai morrer porque não vai receber a base, porque tem que sair alguma coisa, ela manda o motoboy levar. 6 meses de mês aniversário hoje. Então, se tiver alguma coisa urgente, urgentíssima, e que ela não pode desmarcar porque ela precisa ficar com a filha dela, ela manda outra pessoa fazer. Mas a grande maioria das coisas que você tem no nosso negócio, você pode simplesmente agendar conforme a tua agenda. O teu horário, quem faz é você. Você só não pode deixar que o seu horário não exista. Ele tem que existir. Mas quem faz é você. Então, para quem tem filho, Mary Kay é a melhor de todas as oportunidades. Então, pode começar a falar com as amigas que têm filho, que elas vão... Inclusive, ainda tem outros, os filhos ainda ajudam.
ainda ajudam, mesmo que seja fazer bagunça, tá? Tirar os isopor da caixa, mas normalmente eles adoram quando chega a caixa, adoram dividir produto, adoram ver você separando as coisas para suas clientes, então o filho ainda participa. Pode ir, Dejane, mas vou puxar a orelha depois. Eu vou mandar esse material aqui no grupo, tá? Então, se tiver filho pequeno, também você pode falar isso. Agora, a outra que vai falar. Eu acho que eu vou esperar até... Aí ela, o que tem? Eu vou esperar ter mais dinheiro, eu vou esperar não sei o quê, vou esperar não sei o que lá, vou esperar não sei o que lá. Por que você vai dizer para ela? Eu acredito que toda a publicidade do nosso produto... Eu acredito que com toda a publicidade dos nossos produtos, várias mulheres estão esperando uma sessão e para ouvir que é a oportunidade Mary Kay. Elas podem ser as suas clientes e consultoras. Você vai esperar por quê? Imagina que ela fala, não, mulher, eu vou esperar até ano que vem que eu vou ter mais dinheiro, e aí eu faço meu cadastro. Fala, sério? Mulher, mas olha só, tá todo mundo falando de Mary Kay, agora tá chegando o Natal. Você acha mesmo que as suas clientes vão esperar até o ano que vem para comprar a base? Bota a pessoa para pensar. Eu não tenho perfil. Essa acontece demais. E aí, o que você vai falar para ela? A maioria de nós, quando começou, também achava que não tinha perfil. Ou alguém aqui começou e falou, eu vou arrasar, eu sou a própria consultora de beleza Mary Kay. Então, você fala para ela que ela... eu entendo o que você está pensando. Aí, né, discorre sobre essa questão de perfil e que a gente não tem perfil. Agora que nós que estamos na sala agora, cada uma tem um perfil diferente. Cada uma fala de um jeito, age de um jeito, trabalha de uma forma Mary Kay. Umas trabalham, né, além de Mary Kay, tem outra profissão, outras não. Então, não tem perfil, gente. Eu não conheço muitas pessoas. Aí você fala, maravilha. Na Mary Kay você vai conhecer um monte de gente e você vai adorar. Ou então você pode falar que nem eu. Você fala, mulher, te entendo. Quando eu fiz a minha lista para começar na Mary Kay, eu tinha 2 amigas que eu comecei a falar. Gente, isso não é mentira, tá? Na minha primeira, eu falei com 2 pessoas. Se eu falei com 2 e consegui, todo mundo tem mais de 2. Ou então eu falo para ela, mulher, eu sei, tu não conhece ninguém, mas teu Facebook conhece, teu Instagram conhece, teu WhatsApp conhece, abre aí. Duvido que você só tem 2 conversas no WhatsApp. Gente, todo mundo conhece alguém. A pessoa está esquecendo, mas ela conhece. Eu não tenho dinheiro. Essa é a que a gente mais escuta. O que a Glória Menfil fala para a gente fazer? Apenas olhe para ela. Ela vai perguntar, por quê? Apenas diga, bem, se você não tem dinheiro, então você precisa fazer Mary Kay. Me sinto tão desafiada falando com uma doce e esperta mulher que não tem o dinheiro disponível e estou sentada numa oportunidade que lhe dará controle completo sobre sua habilidade para ter dinheiro. Diga-me quando você estará pronta para estar numa posição na qual gostaria de ter o controle completo para sua disponibilidade de recurso sempre que quiser. Então, joga para ela a bola, sabe? Faz a pessoa pensar se ela vai querer ficar sempre sem dinheiro. Essa não é a hora certa para mim, tá? De novo, não tenho dinheiro aqui, não tenho tempo. Essa de não ter tempo a gente escuta aos montes. Gente, a pessoa não precisa, se ela tiver tempo, tiver dinheiro, tiver tudo certo na vida dela, ela não vai ter o que reclamar. Então, realmente, ela não precisa vir na Mary Kay. Se tiver faltando alguma coisa, aí você conta para ela, tá? Então, eu sei bem que você não tem tempo. A maioria de nós não tem tempo nenhum. Mas deixa eu te perguntar alguma coisa. Se ganhar dinheiro extra é realmente uma coisa que você quer, o que é que você vai fazer para ganhar mais? Ela não está dizendo que quer dinheiro? Se ela não tem tempo, como é que ela vai ter mais dinheiro? Pergunta o que a pessoa, o que a pessoa está pensando, tá? E aí, ó, aqui é o método: sinto, sentir, descobrir. Eu sei como você se sente. Aí você fala, né? Eu me senti do mesmo jeito, conta a sua história, mas o que eu descobri foi. Então, vamos dessa história do sem tempo, porque para mim se encaixava totalmente. Né? A pessoa, a Fabi, fala para mim, não, Carla, eu queria, mas eu estou sem tempo. Eu falo, eu te entendo, mulher. Eu também, quando eu comecei a fazer meu negócio, eu sentia do mesmo jeito. Eu não tinha tempo para
nada. Várias vezes eu almoçava no carro, buscava minha filha na escola, e isso tudo é verdade, tá? Não estou contando teatro para vocês, não. Eu buscava minha filha na escola, deixava ela, porque minha mãe vinha para cá para me ajudar a cuidar dela, e aí não dava tempo de eu sentar para comer. Eu pegava a comida, ia pegava alguma coisa sempre de comer assim com a mão, ia comendo no carro para voltar para trabalhar. E realmente era muito complicado. Mas eu entendi o seguinte, que se eu não fizesse alguma coisa diferente, ia entrar ano e sair ano, e eu não ia mudar minha realidade, eu ia continuar sem tempo, continuar sem dinheiro. E aí eu descobri que eu conseguia encaixar a Mary Kay na minha rotina. E aí eu conto o que eu fiz, tá vendo? Então, eu entendo o que ela estava sentindo, eu conto o que eu senti e conto como que eu resolvi essa objeção. Isso é excelente para você trabalhar as objeções das pessoas que você tem. Aí tem, meu marido não vai deixar. Essa é uma coisa que eu escuto pouco, tá? Mas tem muita gente que escuta isso. A grande maioria das vezes, quando o marido não vai deixar, é porque ele acha que você não vai ganhar dinheiro. E ele acha que Mary Kay não vai roubar o dinheiro dela. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Mayra, né, com minha prima. Ela, quando falou pro Cláudio que ela ia fazer Mary Kay, ele falou, mas tu é burra mesmo, né? Essas mulheres vão pegar teu dinheiro e tu vai ficar sem nada. Ela podia ter acreditado nele ou podia ter ido fazer o negócio dela. O resultado é o quê? É que ela acreditou em quem sabia fazer o negócio e hoje ele trabalha com ela. Mas é uma situação complicada. Muitas vezes é interessante até você conversar com o marido. Tem muitos casos de quando o marido lê o plano de negócio, ele vê a possibilidade de ganho, ele fala, deixa de ser preguiçosa e vai trabalhar, faz a empurrar a mulher. Tá? Mas aí você precisa entender. Então, como é que você vai fazer se ela disser que o marido não vai deixar? Fala, né? Você falar com ela sobre as mulheres de sucesso na Mary Kay, cujos maridos não apoiavam no início. Tem muita gente que teve isso. O meu só me trouxe um vídeo, né, do por que Mary Kay não deu certo para mim. Aí ele perguntou para mim, ele chegou todo bonzinho assim, meu bem, você já viu esse vídeo? Aí eu olhei no telefone dele, por que Mary Kay não deu certo? Eu só olhei e falei, eu não vi e não tenho interesse em ver. Não sei o que essa menina fala, mas eu imagino que ela deve dizer que ela tá cheia de produto em casa, que ficou endividada e não vendeu. Aí ele, mais ou menos isso. Eu falei, por isso que eu não vou ver. Quando eu quero saber um caso de sucesso, eu não digito no Google bolo que dá errado, se eu quero fazer um bolo. Dietas que faliram. Eu procuro caso de sucesso. E é por isso que eu não vou assistir o vídeo dessa mulher. Foi a única vez que ele falou comigo. E eu acho que ele ficou pensando amargamente, falando, meu Deus, para que eu mostrei isso para ela? Então, a gente precisa entender que não, a maioria das vezes o apoio só vai vir com o resultado. E às vezes nem com isso. Às vezes, quando você começa a ter mas isso não conta para cliente, não, tá? Ou para iniciada, não. Às vezes, quando o resultado começa a vir, o marido fica com mais raiva, porque a mulher está tão bonita que ele fica com raiva. Mas depois passa. Tá? Mas é importante você falar para ela que ela não está sozinha nesse. Fala para ela que tem muitos casos que acontecem assim. Tá? Aí você pode falar para ela, vamos decidir primeiro se é isso mesmo que você quer, e daí fazer a sua primeira sua venda, mostrar os seus sonhos e converse com ele. Às vezes, gente, conversando com o marido, explicando isso tudo, resolve, tá? Outra objeção que tem muito, sou muito tímida. Gente, muita gente é. Então, você entende como ela se passou. A grande maioria das pessoas é assim. Entendo como você se sente. Eu me sentia do mesmo jeito, mas eu descobri que assim que eu completasse o treinamento, eu me sentiria confiante. Eu acho que Mary Kay tem o melhor curso de autodesenvolvimento que existe. E isso é da Glória Memphis, tá? Mas eu realmente acredito nisso. Mary Kay desenvolve outras habilidades na gente, tá? Eu vou passar esse material e vocês leem tudo com calma. Conheci uma pessoa que fazia e não deu certo. Tenho medo de que isso aconteça comigo. Tem um monte de gente que fala isso. Ah, não, mulher, minha vizinha fazia Mary Kay e parou. Ah, não, fulana fez fazer Mary Kay e parou. Todo mundo fazia Mary Kay e parou. Vocês conhecem? Eu fazia projeto de arquitetura e parei. Vocês já começaram dieta e pararam? Vocês já começaram algum curso e pararam? Até casamento começa e para. Gente, não é todo mundo que vai ter sucesso em qualquer coisa da vida. Tem gente desistindo da vida. Por que não vai desistir da Mary Kay? Tá?
Então, o que você vai falar para ela? Que pena que isso aconteceu com a sua amiga. Mas é um jeito equivocado de julgar o seu sucesso, porque a gente não pode dizer que a gente vai dar errado porque fulano deu errado. E o fracasso pelo que a outra pessoa fez. É minha responsabilidade como sua iniciadora ajudar você a se erguer e acreditar em você. Eu tenho certeza que você vai se dar super bem ou não investiria meu tempo com você. Você acredita na pessoa e a pessoa acredita em você. E eu brinco assim, que, que a Mary Kay é tão bom que se tudo der errado, ela fica mais bonita pagando menos. E não é mentira. É verdade esse bilhete, tá? Eu não uso maquiagem, eu nunca vendi cosmético. Tudo isso todo mundo escuta. Se até a número 1 escuta, imagina a gente. Tá? Então, a gente precisa simplificar o cadastro. A primeira fase é você dizer para ela quanto custa e o que você precisa. Oi, Fabi, então, agora que a gente já conversou, me conta, tem algum motivo que te impeça da gente começar o teu negócio hoje? Aí, se ela demorar muito para responder, eu falo, então pega logo o seu RG para a gente fazer. Pega, e aí só vai respondendo o que ela te pergunta. Segunda fase, cadastrou a pessoa, é a história do início perfeito. O que é o início perfeito? É a pessoa entender um pouco o que é o negócio e ela começar a fazer as vendas dela. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas a gente segue tentando, tá bom? Terceira fase é fazer o pedido. Por que fazer pedido? Se é uma empresa de vendas, a pessoa tem que vender. Não faz sentido. Não, né? E como é que você vai vender? Pode vender na revista? Pode, mas a venda é muito pior, gente. É muito, muito pior. É muito mais negócio você ter o produto para entregar do que você ficar esperando a pessoa escolher na revista. Não dá futuro. Só que isso é uma fase que você conversa com ela depois, de preferência depois que ela já está dentro da Mary Kay. A não ser que ela seja uma pessoa com um perfil empreendedor, ou então uma pessoa que já né, organiza as coisas e quer entrar ganhando logo muito dinheiro. Aí você já fala no início. Se não, espera e vai conversando isso no tempo dela. Não que o tempo dela precise demorar 6 meses, tá? O ideal é que seja no primeiro mês para ela garantir os bônus da nova consultora. Por que garantir o bônus da nova consultora? Porque não tem nada, nem no mercado financeiro, que se compare à lucratividade que a nova consultora tem. Não tem. Quem tem a cereja do bolo, quem tem, né, o creme de la creme da Mary Kay é a nova consultora. E se ela não participar, se ela perder isso, perdeu. Então, é importante que ela use. Mesmo que depois ela não faça. Fez pedido mês 1, mês 2, mês 3, depois ela resolveu descansar um pouquinho, descansa. Mas os 3 primeiros meses é muito importante que ela aproveite. Aqui depois, a gente tem uns negócios de perfil. Esse negócio do perfil é mais complicadinho, mas eu vou mandar o material completo para vocês. Por que isso? Porque depende de como é o perfil da pessoa, como você vai abordar. Por exemplo, quem é do perfil estável é uma pessoa muito ligada à família. Então, imagina, vou pegar a Roberta, por exemplo. A Roberta está numa fase, né, que o fator estável dela está mais alto, ela está cuidando da bebezinha dela, gente. 6 meses, acabou de nascer. Eu vou falar para a Roberta, vem para a Mary Kay, você vai amar a mulher. Inclusive, você pode ganhar uma viagem internacional. Ela não vai querer uma viagem internacional, gente, ela quer cuidar da filha dela. Né? Então, tem coisas que você fala para um perfil que você não fala para o outro. Como que você conhece o perfil da pessoa? Conversando com ela. Por exemplo, ter perfil influente. Quem é do perfil influente? Sabe aquela sua amiga que é toda perua, que gosta de andar, de chamar a atenção? Provavelmente o influente dela é alto. Ela vai amar na Mary Kay. Por quê? Porque se ela quiser, tem palco todo dia. Ela pode, inclusive, ser reconhecida no palco do seminário com 10 mil mulheres aplaudindo. Então, isso, para quem gosta, é excelente. Para quem não gosta, é péssimo. Então, você não vai falar para uma pessoa que tem um influente mais baixo que ela vai ser reconhecida no palco do seminário. Isso você faz para quem tem um influente alto. Tá? Então, vocês estudem esse material e aí depois a gente marca uma aula só para falar de perfil comportamental, porque isso ajuda bastante na hora
da sua entrevista de início. Tá? Então, aqui tem um resuminho, igual do dominante, as características, né, que é uma pessoa direta, independente, empreendedora, que focada em resultado, normalmente uma pessoa que tem mais autoconfiança, mas que é extremamente impaciente. Com esse tipo de pessoa, sua entrevista de início tem que ser rápida, porque senão ela vai perder a paciência de ficar conversando com você. O que já é o contrário de quem é influente, o influente gosta de falar. Então, quem você estiver conversando com uma influente, ela vai querer falar mais. Então, eu vou deixar esse material, porque agora já são 11 horas e 10 minutos, e eu falei que a gente ia falar rápido, mas eu falei demais. E aí, vocês estudem esse material, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem, porque para entrevista de início dar certo, o importante é você fazer várias vezes. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficando. E tem muita gente querendo ser Mary Kay e não sabe. Tem muita gente precisando dessa oportunidade e você pode ajudar essas pessoas. E aí vamos terminar com uma frase da nossa querida Mary Kay Ash. Comece esse caminho para o sucesso seguindo duas regras. Número 1, comece. Número 2, nunca desista. Simples assim. Se não desistir, chega lá. Então, meninas, obrigada por quem ficou até agora. Obrigada por quem não ficou também.